Ele voltou! Brasileirão tá de volta e tá de volta também o Dica Stats. Você vai conferir os times que mais e menos perdem rendimento fora de casa. E como sempre, tem também a convocação e o time que a gente vai colocar em campo nessa rodada. Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Brasileirão voltou, o Dica Stats está de volta também. Tava com saudades de montar os times, de fazer o programa, né, Iso? É bom estar de volta. Nem lembro mais quantos pontos a gente fez na última rodada, mas acho que foram cerca de 90, porque eu lembro que geral mitou, né? Tá bom, tá bom. O que a gente não tava com saudades era desse mistério nas escalações, né? Essa vai ser daquelas rodadas que os times vão ser definidos lá em cima da hora só. A gente fala disso mais pra frente, mas a gente começa com a estatística dos times. Dessa vez a gente vai mostrar um comparativo do rendimento dos times jogando dentro e fora de casa. Para começar, a gente traz essa tabela para vocês, que é a média de pontos no índice Footstats jogando como mandante, jogando em casa. Só para explicar para vocês, se vocês ainda não sabem, o índice Footstats é uma nota que calcula o desempenho do time numa partida, independentemente do resultado, ou seja, muito mais do que saber se o jogo foi 1 a 0 ou 2 a 0, ele calcula quanto seu time produziu em todas as estatísticas. E logo de cara, quem está em primeiro aqui para variar um pouquinho, Iso? Para variar, o Palmeiras em primeiro, 143,4 pontos por jogo em casa, né? Uma nota muito alta, uma pontuação bem grande, que mostra que o desempenho do time está alto, está acima dos demais. Palmeiras que tem liderado a maior parte das estatísticas do campeonato, essas tabelas que a gente tem trazido aqui, quase sempre o Palmeiras lá no topo. E tem o Flamengo em segundo, acompanhando forte aí, 119 pontos por jogo. Em terceiro, Internacional. Em quarto, Bahia. Sempre bem em casa o Inter, né? Sim, a gente vai mostrar o comparativo com fora de casa logo menos. Em quarto vem o Bahia, com uma temporada impressionante, tá jogando muito. A gente fez um post ontem do desempenho do Bahia contra os chamados 12 grandes, né? A gente não tá falando que o Bahia não é grande, pelo contrário, o Bahia é enorme. Mas o Bahia tá muito bem nesses enfrentamentos aí, eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, largou com um empate lá na Arena do Grêmio, muito bem. Enfim, na continuação aqui tem Atlético Mineiro, Santos, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro. Aqui na parte de baixo, os 4 últimos, o Fluminense com problemas aí, só 36 pontos por jogo. Chapecoense, 31 pontos, o CSA 30 e o Avaí aí, o Lanterninha, o pior mandante, 13,5. Lembrando que esses índices aqui do índice Footstats não tem a ver com o aproveitamento de pontos, número de vitórias, empates, derrotas. Até porque, por exemplo, o Corinthians, que não sofreu nenhum gol em casa ainda, né? Mas ainda tá em nono, ou seja... Porque não tá apresentando muito ofensivamente também. Essa nota sempre dá um equilíbrio muito interessante. Agora a gente vai justamente para o contraste com esse desempenho jogando fora de casa. A gente vê que os times se mexem aqui bastante na tabela. Os 3 únicos times que não mudam de posição. Palmeiras e Flamengo aqui no topo, na liderança. Vai muito ao encontro da história da espanholização lá do futebol brasileiro. Real Madrid e Barcelona do futebol brasileiro? Palmeiras e o Flamengo realmente estão com rendimento um pouco acima das demais equipes. E a gente vê nessa diferença da pontuação, né? O Palmeiras é primeiro com 87 pontos, o Flamengo é segundo com 74. O terceiro é o Ceará com 40 já, uma queda de rendimento bem sentida em relação ao segundo, mas uma subida de rendimento do próprio Ceará, né? Que jogando em casa é só o 12º, jogando fora de casa é o terceiro melhor. Esse parênteses aqui logo depois da pontuação é justamente a posição do time como mandante. Importante notar também que todos os times aqui perdem rendimento, é completamente normal o seu time perder rendimento fora de casa em relação a em casa. E o terceiro time que se mantém na mesma colocação é o Fortaleza, que era 15º em casa, continua sendo 15º fora de casa também. O time que chama muita atenção aqui é o Internacional, né, Iso? Que estava em terceiro lá como mandante. Exatamente. O Internacional não é um problema de agora, já tem algum tempo, do ano passado também. O Inter também acabou ficando um pouco fora da briga do Campeonato Brasileiro pelo título, muito pelo desempenho fora de casa, não estava conseguindo encontrar esses resultados. Esse ano, mesma coisa, enfim. E também tem a questão da parte de baixo da tabela aí, né, que você consegue ver Avaí, CSA, Vasco, times que não estão bem nem fora de casa, nem dentro de casa. Então, times que costumam ter o problema, né?
Você falou do Internacional, o Internacional perde 91% de desempenho fora de casa, indo para essa nota aqui de 10,2 fora de casa, é bem baixa. Foi de um lado para o outro na tabela, né? Tava em terceiro lá, foi para 13º, né? Aqui. Outro time que perde muito desempenho também, acima do 100%, é o Atlético Paranaense, que era o sétimo melhor entre os mandantes e só o 18º fora de casa. Dizem muito que o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, no gramado sintético, tem uma grande força, é verdade, né? Mas fora de casa ainda não conseguiu ter esse padrão, uma melhora. Desde o ano passado também com o Thiago Nunes, com o Fernando Diniz, o time consegue ter uma sina, né, que tem que ser quebrada. Outros times que chamam bastante atenção aqui também, o Bahia, que tinha o 4º desempenho como mandante, só o 9º como visitante, cai um pouco o rendimento. O Santos, que era o 6º melhor em casa, é só o 11º fora, mas enfim, você pode pausar aí e voltar nas duas tabelas para conferir certinho o desempenho do seu time. Mas agora vamos para nossa convocação para essa rodada, para ajudar vocês aí na montagem do seu time do Cartola para essa rodada do final de semana. A gente começa pelos goleiros, como sempre, com Paulo Vitor do Grêmio, Diego Alves do Flamengo e o Cássio do Corinthians. Começando pelo Paulo Vitor do Grêmio, o Grêmio é um dos times que vai ter mistério na escalação com certeza. Não conseguiu um bom resultado no jogo de ida da Copa do Brasil, então é provável que o Renato faça algumas mudanças, mas o Paulo Vitor deve estar no time, né, Isa? Exatamente, o Paulo Vitor não tem uma grande média de defesas difíceis, né, 0,9 por jogo não é lá a grande coisa, mas salvou o Grêmio contra o Corinthians, que por incrível que pareça é um time que finaliza muito pouco, mas fez muito ponto, né, naquela determinada rodada, fora de casa também. O Vasco também chega, né, a exigir um pouco de defesa difícil, né? Sim, acho que é o 4º time que mais força defesas difíceis dos rivais no campeonato, então a gente está contando aí com esse casamento de um time que consegue forçar bastante defesa difícil, um goleiro que costuma ir bem também. O Grêmio tem uma defesa sólida, não tá tão sólida assim nos últimos jogos, mas a gente confia aqui no Paulo Vitor para esse jogo. Ainda assim é a segunda defesa menos vazada no ano, né? Exato. Dando sequência aqui, Diego Alves do Flamengo, que vai enfrentar o Goiás em casa. Diego Alves, a gente espera que ele não busque bolas lá depois da meia-lua, né? Que aí vai ser expulso, né? Se os juízes consultarem o VAR também, né? Se os juízes conseguirem ver. Mas brincadeiras à parte aqui, enfrenta o Goiás em casa, que é um time que não tem um poder ofensivo tão grande, apesar de estar fazendo um baita de um campeonato brasileiro, ser uma das principais surpresas da competição. Exatamente, o Goiás é um time que é eficiente, né? Não finaliza muito, mas quando finaliza acaba acertando o gol. Mas a gente espera agora que o Diego Alves consiga impedir, né, essas finalizações aí, né? O Goiás tem alguns bons atacantes, o Barça, tem o Kaique, que está numa fase espetacular, vamos ver como ele retorna da Copa América, Michael também, tem jogadores para dar trabalho para ele. E por último, o Cássio, goleiro do Corinthians, enfrenta o CSA lá na Arena Corinthians. Corinthians que está nesse viés de melhora defensivo, lá nos últimos Dica Stats a gente acompanhou bastante isso, o time que está conseguindo sair de diversos jogos sem sofrer gols, e enfrenta o CSA, que é o pior time fora de casa, como a gente viu na tabela anterior. Exatamente, além do desempenho, também tem a questão de que não fez gols fora de casa, e o Corinthians também não sofreu dentro de casa, então é uma ótima pedida do Cássio, né? Exato. Vamos dar sequência agora, ainda falando do sistema defensivo, indo agora para os zagueiros. Jeromel, não vamos falar dele mais uma vez não aqui. Pode. Ele do Cuesta, mas o Cuesta hoje não tá, né? Teve alguma rodada que a gente não colocou o Jeromel aqui? Só acho que ele não estava provável. Por enquanto está provável, mais um que se encaixa naquela história do Grêmio. Mas aí também tem Dedé do Cruzeiro, Rodrigo Caio do Flamengo e um estreante aqui, Gil do Corinthians. De volta, né? Que quarteto de zaga, hein, Iso? Caramba! Só jogador de elite, né? Só zagueiro que já esteve na seleção brasileira, né? Nível altíssimo, Jeromel, um dos níveis mais altos aí que tem no futebol brasileiro, sempre está presente aqui, a gente já cansou de falar, um zagueiro que não depende só do saldo de gols para pontuar, mesmo quando o Grêmio sofre gol, ele costuma fazer acima dos 5 pontos, e até por isso tem essa média de 6,57. Potencializada pelo número alto de desarmes dele, né, 2,4 desarmes corretos por jogo, um número muito bom, não depende de saldo de gols, né, mas geralmente o Grêmio consegue manter ainda mais atuando em seus domínios, né. Dedé do Cruzeiro enfrenta o Botafogo em casa. A gente está gravando esse vídeo na quinta-feira, antes do confronto entre Atlético Mineiro e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então é mais um jogador que tem que ficar de olho se vai ter
escalação confirmada, mas mais um jogador aí que dispensa muitos comentários, média altíssima no Cartola, é um pouco caro, mas está desvalorizado, né, Isa? Sim, o Dedé, que é o zagueiro que mais finalizou no campeonato, tá com uma pontaria muito boa, 54% de pontaria para o zagueiro é muito bom, né? É alto. E depois, logo depois dele vem quem? Rodrigo Caio. Os dois têm a mesma quantidade de finalizações do campeonato, a diferença é que o Rodrigo Caio não conseguiu ter uma pontaria tão boa, mas está fazendo bastante gol. Essa dupla tá bem artilheira, né? Mais artilheira do que alguns atacantes. Caras muito bons no jogo aéreo, assim como o Gil sempre foi na primeira passagem dele no Corinthians. Era um zagueiro que conseguia bastante finalização também, sempre no topo entre os zagueiros nessa estatística de finalização. É um cara que desarma bastante também, cometendo pouquíssima falta. Bem leal, né? Bem leal, ele teve médias de falta por jogo baixíssimos na primeira passagem dele pelo Corinthians. E também desarma, né? Desarma 1,9 vezes por jogo. Essa ideia que eu tô passando aqui para vocês é do post que a gente tinha feito há alguns dias sobre o Gil, levantando Brasileiro 2013, 2014, 2015 e também a questão de clean sheets também tá muito bem. Foram 49 clean sheets em 104 jogos, número ótimo. Vai reestrear na Arena Corinthians contra o CSA, assim como o Cássio, um ataque frágil do CSA que não fez nenhum gol ainda, né, fora de casa. Agora tem Ricardo Bueno, hein? Ricardo Bueno que estava muito bem no também. Ceará. Mas vamos lá, a gente tá contando mais com o Corinthians aí do Cássio e do Gil, nesse duelo aí de Corinthians e CSA. Indo agora para os laterais, mais um estreante, mais um excelente jogador, Rafinha do Flamengo. Fagner do Corinthians, essa briga aqui vai ser muito boa, Rafinha e Fagner. Moisés do Bahia e Carlinhos do Fortaleza, coincidentemente 2 direitos e 2 esquerdos aqui, não foi proposital. Mas começando pelo Rafinha, jogador de extrema qualidade aí, quem acompanha futebol europeu sabe que ele estava jogando muito bem no Bayern de Munique, sendo titular em boa parte da temporada pelo clube alemão. E deve estrear, ele não estreou agora contra o Atlético Paranaense, Jorge Jesus deu uma segurada nele. Foi preservado, né? Mas deve estrear no Maracanã em condições melhores aí, do lado da torcida. Rafinha que é um grande jogador. Maraca lotado, né, para recepcionar o Rafinha aí, deve atuar. Ficou de fora do jogo exatamente porque era um gramado sintético, o Jorge Jesus não quis utilizá-lo também por causa disso, mas ele dispensa comentários, né? O Guardiola sempre contou com o Rafinha, jogando até de volante em alguns momentos. Enfim, jogador muito técnico. Fagner do Corinthians, que vem de título da Copa América, assim como o Cássio. Os dois não chegaram a entrar em campo, mas foram campeões. Jogadores de extrema qualidade. Essa briga do Fagner com o Rafinha pelo posto de melhor lateral direito, aí junto Marcos Rocha também nesse bolo, e esses três estão em alto nível, 3 excelentes jogadores, mas a gente está contando com o Fagner também, a gente já explicou os motivos da questão ofensiva do CSA, a questão defensiva do Corinthians, boa opção para essa rodada. E lógico, Fagner também desarma muito, né? 3,6 desarmes por jogo, desarmes corretos, né? Então, em média, é o primeiro entre os laterais. É o cara com mais desarme na temporada no Brasil, se eu não me engano. Tem que ver se esse número mudou já. Depois da pausa da Copa América, talvez. Talvez. Agora, 2 laterais esquerdos, 2 que jogam no futebol nordestino. Começando pelo Moisés do Bahia, cara que está sempre muito presente aqui nas nossas indicações também. Jogador de um apoio fortíssimo, já está com 9 assistências para gol na temporada. Chegou esse número depois da assistência, deu uma resvaladinha para chegar a bola no Gilberto, no gol de empate do Bahia contra o Grêmio. Mas é um jogador dotado de muita força física, com 19 desarmes certos em 7 jogos, está com uma média muito boa. Combina essa parte ofensiva e defensiva muito bem. Sim. E a quarta indicação entre os laterais é o Carlinhos do Fortaleza, jogador que tem ido muito bem no Leão. E tá num preço bom também, né? 6 cartoletas é uma boa opção para essa rodada. É o quarto lateral em desarmes certos, o Carlinhos estava super bem. Último jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro, mesmo sofrendo gol, ele fez mais de 10 pontos. Enfim, é um jogador com uma ótima pedida, né? Vamos agora para os volantes, começando por Júnior Urso, mais um do Corinthians aqui, Gregory do Bahia e Bruno Guimarães do Atlético Paranaense. Falando de Júnior Urso, é aquele volante de muita chegada lá na frente, cara que faz gols também. Tá um tempinho já sem marcar, né? Quem sabe não rola nesse jogo. Pois é, Júnior Urso, jogador que já fez 4 gols no ano, é um dos artilheiros entre os volantes no Brasil. A gente imagina também que o CSA vai ficar fechadinho e o Corinthians normalmente tem problemas para criar contra-defesas desse tipo, mas ele é aquele elemento surpresa, aquele jogador de infiltração. Quem sabe ele pode aparecer aí na área para fazer um gol. Tem também o Gregory do Bahia, jogador que desarma até pensamento. A gente sempre fala dele aqui. E tem um casamento muito interessante, que ele é um cara que desarma muito e vai enfrentar o Santos, que é o time que mais perde a posse de bola no campeonato.
É o jogador que tem mais desarmes no campeonato, 28 desarmes em 8 jogos, tá muito bem o No Brasileirão 2018 também foi assim, né? Ele liderou os desarmes do campeonato, então é um cara bastante combativo aí, uma bela opção para essa rodada. Assim como o Bruno Guimarães, mais um que a gente destaca sempre, a partida que esse garoto fez contra o Flamengo é uma coisa impressionante. Ele tá dominando o meio de campo do Atlético Paranaense, todas as ações concentradas nele, ele cria o jogo mesmo, jogador muito acima da média. Começa na base da jogada, acelera, diminui a passada, lança, cruza, finaliza, passa. Que jogador completo, né? Dá aquele passe mais vertical também, né? A gente estava até conversando aqui antes sobre uma comparação com o Arthur. O Arthur já está num nível acima dele, Barcelona, já joga no Barcelona. É outra ideia, mas são jogadores parecidos até nessa ideia de construção de jogo, mas o Bruno Guimarães ainda tem esse passe mais vertical, esse passe mais incisivo, buscando os companheiros lá na frente. E chuta mais também, né? Chuta mais também, um jogador que tem um potencial para ser mais completo, ainda está num nível inferior ao Arthur, com certeza, jogador titular de seleção brasileira já, mas o Bruno Guimarães tem um potencial gigantesco, mais uma opção aí para essa rodada. Falando agora dos meias, os meias de criação, a gente sabe, no Cartola não tem essa separação, mas a gente divide direitinho aqui para deixar as opções mais claras para vocês. Começando com a Arrascaeta do Flamengo, Zé Rafael do Palmeiras e Pedrinho do Corinthians. Falando de Arrascaeta, mais um que tem que ficar de olho se vai ser escalado mesmo, ele foi titular contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se o Jorge Jesus vai escolher ele para esse jogo contra o Goiás também. Exato, 1 gol e 2 assistências em 4 jogos no Brasileiro. No jogo contra o Atlético Paranaense estava apagado, no segundo tempo deu uma melhorada, mas tem que ver essa questão de ser poupado ou não, né? Zé Rafael do Palmeiras, mais um que se enquadra nisso, a gente falou, a rodada vai estar chatinha nesse quesito aí, de descobrir as escalações. O Felipão já avisou, né, que vai poupar de 5 a 6 atletas, o Zé Rafael pode estar no meio. Se ele for jogar, a gente recomenda fortemente a escalação dele, porque é um jogador que pontua em várias estatísticas, ele desarma, ele sofre muita falta, ele finaliza, fez gol ontem, né, contra o Internacional. Exato. É isso, além de ter feito gol, tá com 2 gols e 2 assistências em 8 jogos, né, tá com essa participação, né, uma a cada 2 jogos, participações diretas, né, também tá sofrendo 2,9 faltas por jogo, número muito bom, 1,6 desarmes certos por jogo. Cada vez mais encaixado nesse esquema aí do Felipão. Terceira indicação é o Pedrinho do Corinthians, que tá na melhor fase dele, acho que dá para cravar isso, que desde que ele subiu ao profissional, ele tá na melhor fase, já fez 3 gols no Campeonato Brasileiro, dos 6 que ele tem na carreira, né? Ou seja, ele já fez metade dos gols dele só agora no Campeonato Brasileiro. Que é outro dado, ele deu 5 finalizações e fez esses 3 gols e todas as corretas entraram, né? Então ele tá com esse índice muito bom de eficiência. Tem um seguidor fiel nosso que pede sempre pra gente falar do Pedrinho. Tá aí, ó, Pedrinho indicado, estará no nosso time spoiler. Já deu spoiler, já antecipou uma das vagas. Mas enfim, Pedrinho é uma boa indicação também, vem de um torneio de Toulon muito bom, ele teve uma participação muito interessante no título da seleção brasileira, então mais um cara para vocês ficarem de olho para a 10ª rodada. Indo agora para os pontas, os atacantes de beirada de campo, começando por Rony do Atlético Paranaense, Osvaldo do Fortaleza e Bruno Henrique do Flamengo. Falando do Rony aqui do Atlético Paranaense, um jogador muito interessante, finaliza bastante, ele vai pra cima dos adversários mesmo. E sofre muita falta, 2,1 faltas sofridas por jogo, já deu assistência, jogador muito interessante, né? Incisivo, enfim. Assim como o Osvaldo do Fortaleza, que tem ganhado mais espaço aí no time do Rogério Ceni, vai enfrentar o Avaí em casa, tá num preço bom também, abaixo de 5 cartoletas. Então, uma indicação nossa aí para essa rodada. Osvaldo deu 2 assistências, né, no campeonato, uma a cada 164 minutos. É um jogador que alterna um pouco, né? Reserva titular. Deve jogar. E também tem essa dúvida de que o Rogério Ceni sempre muda um pouco a escalação, mas é uma ótima opção. Bruno Henrique do Flamengo é nossa terceira indicação aqui. Outro jogador que está sempre presente. Ainda é o jogador com mais participações diretas em gols no ano no futebol brasileiro. Sim. Mais um aí que fica como dúvida, ele saiu um pouco antes até no jogo contra o Atlético Paranaense. Sentiu cansaço, né? Mas se o Jesus escalar ele, a gente escala também. Se Jesus escala, quem é a gente para não escalar, né? Exatamente, né? E tem outra coisa muito importante, hein? Lei do ex. Bruno verdade. Se destacou pelo Goiás há alguns anos e também tem uma pontaria muito boa, mais de 57% de aproveitamento em frente ao gol. Já fez 4 gols no campeonato, tá muito bem.
Indo agora para os camisas 9, os centroavantes, Gabigol, mais um do Fla, João Pedro, Foguete do Fluminense e Everaldo da Chapecoense. Gabigol aí mais um jogador que a gente sempre indica, fez gol ontem contra o Atlético Paranaense, já são 15 na temporada, acho, né? É verdade que o Gabigol perdeu 2 chances também, a torcida do Flamengo não ficou muito feliz, mas no Cartola ele pontua bastante porque ele finaliza demais. 3,3 finalizações por jogo, já fez 5 gols, é um dos artilheiros do campeonato. É promessa de gols, né? Sim, sim. Agora o João Pedro do Fluminense, o cara que teve aquele começo meteórico, continuou fazendo gols nas últimas partidas. Preço muito bom, abaixo de 5 cartoletas, para um jogador que até então quase todos os chutes que ele deu no alvo foram gols. A gente indica o João Pedro aí contra o Ceará, jogando em casa pelo Flu. Uma indicação boa para essa rodada. Prova disso é que ele faz um gol a cada 3,3 chutes, que é um número muito bom. No total, né? É, no total. 3,3 chutes no total, finalizações certas cai para abaixo de 2. Exatamente. E 3 gols em 6 jogos também é uma ótima pedida. Flu jogando em casa, tem que se recuperar, né? Como a gente mostrou lá no começo, e é uma boa oportunidade. E o Everaldo da Chapecoense, outro que está sempre presente aqui. Quando a Chapecoense joga em casa, a gente costuma indicar o Everaldo, porque é um jogador que sempre está presente lá na participação do gol da Chape, seja no gol, seja na assistência. Ele é fundamental na Chape, um jogador bem interessante. Segundo jogador que mais finaliza em média no Brasileiro, também tem 5 gols, divide esse posto de artilharia com Gabigol e Eduardo Sacha. E indo agora para a escalação, os caras que a gente coloca em campo, começando com Paulo Vitor no gol. Na defesa, Fagner, Jeromel, Gil e Rafinha. Que sistema defensivo é esse, hein? Lá no meio de campo, Gregory, Pedrinho e Arrascaeta. E lá na frente, Osvaldo, João Pedro e Bruno Henrique, com o técnico Renato Gaúcho. Bruno Henrique a gente coloca de capitão aqui. Mais uma vez lembrando para vocês, sempre bom ficar de olho nas escalações até o último momento. Se o Bruno Henrique tiver confirmado, a gente recomenda fortemente ele aí como capitão. Ficamos na dúvida de colocar o Fagner, porque o Fagner sempre pontua bem em casa, desarma muito. É uma bela opção também. É uma bela opção aí, há dúvidas, óbvio, mas chegamos nesse consenso aí, né? Um time que defesa chama muita atenção, né? Ficou muito forte, se juntar o valor de todos esses jogadores, 133 cartoletas. Não é tão caro, né? É acessível até. Na questão da valorização, tem 3 jogadores desvalorizados, 1 valorizado e 8 que estão zerados. Então uma promessa aí de se esses jogadores forem bem, você conseguir ganhar um pouco mais de cartoleta também. Mas se forem mal, aí balbal. Aí complica. E Renato Gaúcho também técnico, né? Renato Gaúcho de técnico, Verdade. O Grêmio que pega o Vasco em casa. A gente está contando que vai ter uma boa participação nessa partida. Mas enfim, são esses os 11, os 12, né? Somando o técnico, jogadores que a gente indica para vocês nessa rodada. Bom, esse foi o Dica Stats 10 da 10ª rodada. A gente estava com saudades desse contato com vocês, de produzir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê seu like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, porque é bem importante pra gente. Baixe nosso aplicativo Footstats Premium, gratuito na sua loja de aplicativos. Tem tudo isso e muito mais lá. Dá pra dar uma bela estudada pra rodada aí, mas é isso aí, galera. A gente volta nos próximos dias. Um abraço. Falou!